Shalom, a paz. Demorei um pouco para gravar esse vídeo porque exigia um pouco mais de informação. Então vamos lá. Essa é a parte 2 do vídeo 17. Esse é o vídeo 18. Né? Aonde estiverem os abutres, aonde estiverem os corpos, aí se ajuntaram os abutres. Ok? O que eu vou tratar aqui hoje? O vídeo 1 eu falei, né, o que significa isso. O Senhor estava falando, ele fala em Mateus 24 e ele vem relatando o pequeno Apocalipse, né, ou um sermão escatológico, e ele chega nessa parte que os discípulos perguntam aonde iria acontecer isso, porque ele fala como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Como também em Lucas 21 ele fala como foi nos tempos de Ló, assim será a vinda do Filho do Homem. Então aqui, né, ele para e os discípulos perguntam para ele, fazem outra pergunta, né? Aonde, né? Como é que vai ser? Onde vai acontecer isso? Como é que vai ser? Ele falou: onde estiverem os corpos ou os mortos, aí se ajuntarão os abutres. Aí eu expliquei que isso se tratava do início, né, do julgamento até o final do julgamento, e se trata da libertação dos demônios, né, que vão vir para executar parte desse juízo, ok? A terra está envolvida, os anjos caídos e os demônios estão envolvidos nesse momento de juízo. Agora, o que eu vou tratar aqui? A ordem cronológica dos eventos, tá ok? Então, eu sei que existem várias vertentes escatológicas, né, com vários argumentos. Eu já tratei disso vídeos atrás. Se você pegar lá 70 semanas de Daniel e tudo mais, você vai ver que eu já tratei desses assuntos e expus um ponto de vista. Como eu disse, eu não sou dono da verdade, mas eu particularmente creio que o Senhor não escreveria algo que não fosse cronológico, ou algo, né, que tem a ver com tempo e espaço. Por quê? Porque as festas de Israel já são para sinais dos tempos. Então, as festas de Israel já são sinais, ok? Então, são 7 festas, 4 festas proféticas já aconteceram, 3 festas estão para acontecer, tá? Profeticamente, que seria a festa das trombetas, o Yom Kippur, o dia da expiação, o dia do julgamento, e a festa dos tabernáculos, que já seria as bodas. Então são as 3 festas que Israel comemora, inclusive agora, né, em setembro, dia 29 de setembro ao dia 8 de setembro de 2019, vão ser o dia de Rosh Hashanah, que é o dia das trombetas, né, a festa das trombetas, né, apontamento profético para a volta do Senhor Jesus, por conclusão das coisas, e no dia 8 para o dia 9 o jejum de Yom Kippur, que é o dia do julgamento, o dia da expiação, o dia da conclusão, do fechamento, é profético também. E depois a festa dos tabernáculos, tá? Ou das cabanas, que seja, das tendas, que é apontamento profético para as bodas, tá? Tabernáculo, ou seja, habitação. Nós somos os tabernáculos eternos do Senhor Yahweh e do seu filho Yahushua Mashiach, tá bem? De Jesus, que é como você quer chamar Jesus, né? De Deus. O que importa é o que procede do teu coração, tá bem? Eu já gravei um vídeo falando essas considerações aí atrás também sobre as questões dos nomes. Agora vamos aqui para as questões cronológicas. Eu particularmente creio que o Senhor, nosso amado Abba, se preocupou, né, em estabelecer as festas para estabelecer tempos e estações. Ele se preocupa com tempo, com cronologia, porque ele sabe que nós estamos, né, nesse mundo cronos, nesse mundo temporal. E nós nos orientamos pelos tempos, épocas e estações. Tanto que ele criou um calendário. Existe o calendário de Deus, a agenda do céu, tá ok? Então, quando falam para mim que tudo que está no livro de Apocalipse é simbólico, é confuso, eu particularmente não sigo essa linha, porque eu acredito que o que está aqui é exatamente o que o Senhor nos deixou escrito aqui, para que João relatasse as coisas que eram, que estavam e que haveriam de vir. Já no capítulo 1 você vê isso, que é o propósito do capítulo 1.
né? O que é o capítulo 1 de Apocalipse? Revelação e o propósito do próprio livro de Apocalipse. Ok? Então, no primeiro capítulo você já vê o propósito, para que João relate para nós as coisas que estão na linha do tempo, que estavam acontecendo e que haveriam de vir. Tá? Então, ele já fala no começo do livro que o livro ele vai seguir uma ordem cronológica. Então, você me falar que a interpretação de Apocalipse é toda simbólica, é claro que existe muito simbolismo no próprio livro, mas muito desse simbolismo o próprio livro explica. Tá? O próprio livro explica, pelo menos 50% desse simbolismo o próprio livro trata dele, e os demais você encontra hermeneuticamente de Gênesis para frente, né? As outras citações que você pode te ajudar a compreender, mas a ordem é cronológica, há uma sequência cronológica, e eu vou falar aqui agora a cronologia daquilo que a palavra nos mostra, do que eu acredito e eu creio que jamais o Abba nos ia deixar em confusão, porque isso não é bíblico. Não, confusão não é da parte do Criador, ok? A palavra de Deus, ela é sim ou não, tá? E outra coisa, ele fala aquilo que procede de dúvida ou de confusão procede do maligno. Então aqui há sim entendimento e a cronologia, tá? Então vamos para a cronologia. Jesus falou em Mateus 24, ele fala também nas parábolas de Mateus 25, Lucas 17, Lucas 21. Então atenção aos textos bíblicos. Daniel também, né, relata isso. Então, se você quer entender, pega as sequências dos vídeos que eu gravei atrás aí e assista tudo na íntegra, tá bem? Então, capítulo 1, hoje eu vou estar tratando aqui onde tiverem os abutres, e vou parar por aqui, né, até o capítulo 9 de Apocalipse. E vou gravar a parte 3 do vídeo, provavelmente a parte 4 do vídeo, na sequência cronológica até o último capítulo, tá? De Apocalipse, que é capítulo 22. Então, nós vamos tratar até o fim dele. Começando aqui no capítulo 1, já falei. Então, capítulo 1, revelação e propósito do livro, ordem cronológica, tá? Capítulo 2 e 3 do livro, que as 7 carrais, né? Carral, eu não vou usar o termo igreja, porque eu acho que o termo bíblico correto aqui seria carral, né? Que é casa de oração, que é o termo hebraico usado, não igreja, mas a carral. Então, ele pede para escrever as 7 carrais, né, que estavam na Ásia. Tinha só 7? Não, tinham mais. Tá? A igreja de Tessalônica, de Jerusalém, não aparece aqui, mas ele escolhe 7 para tratar de assuntos específicos que iriam acontecer dentro, né, de um espaço-tempo, dentro das carrais, das casas de orações. Ele trata das problemáticas, das dificuldades, ele trata das mentiras, dos enganos, das sedições, das seduções, de tudo que as carrais, que a carral, igreja, iria passar, né, do tempo presente, do tempo de João, ao tempo futuro. Tá? Então, capítulo 2 e 3, então ele escreve a carta às 7 carrais, ou às 7 igrejas, carrarim, né, de Apocalipse, que são as 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Laodiceia, Sardes, Laodiceia, Filadélfia e Laodiceia, né? Claro que cada nome está em grego, são igrejas da Grécia, na região da Grécia, e cada nome daquele tem um significado, tá? No grego tem um significado, cada nome daquele. Eu não vou tratar disso aqui agora porque o objetivo do vídeo é cronológico, tá, ok? Então ele trata desse assunto, tá? Depois eu vou gravar um vídeo sobre as 7 igrejas, sobre essas 7 carrais, né? Eu vou o termo igreja para você entender, mas as 7 casas de oração de Apocalipse. Então, capítulo 4 trata o quê? Depois capítulo 2 e 3, ele fala sobre essa questão da carral e como vencer essas dificuldades, né, que iriam aparecer, né, nas casas de orações, nas igrejas. Tá? Ele trata desse assunto. Capítulo 4, ele fala da adoração e da visão futura. Né? A adoração no trono e a visão futura daquilo que viria na última semana de Daniel, na realidade na metade da última semana, tá? Dos 3 anos e meio que falta se cumprir. 3 anos e meio da profecia das 70 semanas. Se você não ouviu sobre as 70 semanas, volta lá e veja o vídeo. Então, os 3 anos e meio, ou 1260 dias, tá? Ou um tempo e tempos e metade de um tempo.
São expressões usadas, ou 42 meses também, são expressões usadas para determinar esses 3 anos e meio, né, de julgamento, porque o espaço da grande tribulação vai ser 3 anos e meio, tá? Então começa aqui seu entendimento. Não vai ser algo que vai acontecer num clique e tal, não, né? Até chegar o dia do juízo, do julgamento final, então tem um espaço-tempo de 3 anos e meio, 42 meses. Capítulo 5, né, ele fala do próprio livro de Apocalipse, né, da visão que ele teve do livro ali, né, da revelação na mão de Yahua, e Yahushua, Mashiach, já glorificado, pegando o livro, e porque ele foi achado digno de abrir os selos. Então ele começa a abertura dos selos, ele já começa a abertura dos selos no capítulo 6. Então o capítulo 5 é quando ele toma o livro da mão de Yahua, que é esse próprio livro aqui de Apocalipse que você está lendo, e começa a abrir os selos. Então ele trata aqui no capítulo 6 da abertura dos 7 selos, ok? Os 7 selos, capítulo 6, e eu quero falar sobre isso agora, gastar um pouquinho mais de tempo, porque se trata disso. Porque os 7 selos, o que eu acredito? Tem muitas pessoas que têm muitas teorias, falando, porque vai haver um colapso financeiro mundial? Sim, vai haver também. Porque vai haver uma guerra mundial? Sim, vai haver guerras e rumores de guerra. Sim, o Senhor tratou disso. Mas os selos, né? Os selos são o princípio das dores. Todos eles. Os selos são os princípios das dores. Todos os selos. Né? Quando o momento do parto, ou seja, do nascimento desse novo céus e nova terra vai, né, vir à tona. Então, a abertura dos selos é o princípio das dores que Jesus trata lá em Apocalipse. Porém, ele diz muito bem claro, haverá terremotos em vários lugares, pestes, fome, haverá guerras e rumores de guerra. Porém, isso não é o fim. Está em Mateus 24, né, lá. Esse não é o fim. Então, haverão guerras e rumores de guerra, fome, peste, terremotos em vários lugares. O que são isso? Aí ele fala, esse é o princípio das dores. Mas não é o fim. Tá? É o princípio que está aqui. São 7 selos de Apocalipse, tá? É o princípio das dores. Então vamos tratar disso. Então eu vejo também aí a questão dos dias de escuridão. Eu gravei um vídeo falando sobre os dias de escuridão e eu quero esclarecer aqui porque há uma confusão nos dias de escuridão, sobre a questão do colapso do nomo, da sucção, que está lá em Mateus 24, que um será tomado, outro será deixado, né? Assim como foi nos dias de Noé. Só que essa palavra não é só para esse momento de discussão, é para todo o período dos 3 anos e meio, tá? É para todo o período dos 3 anos e meio, você vai entender aqui, porque na abertura dos 6 selos, lembrando que os 4 primeiros selos são os 4 cavaleiros, cavalo branco, vermelho, o preto e o amarelo, tá? São os 4 selos, são os 4 cavaleiros. O 5º selo é o clamor do sangue dos santos, que ao longo desses anos todos morreram, em nome de Yahushua, Mashiach, em nome de Yahua, né, por amor a eles. E aqui começa o 6º selo, e é onde eu quero tratar essa ordem interessante cronológica dos 3 anos e meio, que é a parte que nos interessa bem, porque é a parte que está próxima de acontecer. Tá, ok? Que parte é essa? Os 3 anos e meio. Começa aqui a abertura do 6º selo. O que é a abertura do 6º selo? Um grande terremoto, né? Estados Unidos, os americanos, os ingleses chamam isso de Big One, né? Que vai ser o maior terremoto, né, da história da humanidade. E a Bíblia trata isso aqui em capítulo 6. Então, no capítulo 6, você vai ver um grande terremoto, a profecia: o sol se escurecerá, a lua não dará sua claridade, e as estrelas cairão nos firmamentos, os poderes do céu serão abalados, os ricos, os nobres, governadores, presidentes, reis, livres, escravos, se esconderão nas cavernas e vão pedir, né, nos esconda. Quando ele fala caia sobre nós, o redato fala assim, nos esconda. Tá? Cai sobre nós e nos esconda, porque está chegando o dia, ou chegou agora o dia da ira do Criador. Então, é capítulo 6, né? Então, os 4 primeiros selos, 4 cavaleiros, o 5º selo, clamor do sangue dos santos, 6º selo já é o Big One, o grande terremoto, um colapso parcial do domo, né? Sucção, escuridão. Aí, pergunta que eles me fazem, peraí, os demônios vão ser liberados aqui no 6º selo? Porque aqui está relatando a escuridão. Não, vai acontecer escuridão em 3 momentos, tá? Aí que está a grande questão que eles fazem confusão. Vai ter escuridão nos selos, vai ter escuridão
nas trombetas e vai ter escuridão nas taças, que são as sete, são os três tipos de pragas ou tipo de julgamentos que vai haver. Os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças, tá bem? Então, em todos os 3 momentos vão ter escuridão, tá? Em todos os 3 momentos terão escuridão. Então, teremos 3 momentos de escuridão. E em qual desses momentos de escuridão que vai acontecer a libertação dos demônios? Porque no começo do princípio das dores, o primeiro time de escuridão é o início, né, da inversão do campo magnético da Terra, que eu já tratei lá atrás, que é a abominação da desolação, de qual falou o profeta Daniel. Por isso que ele falou, quando virdes, né, a abominação da desolação, que é o início dessa inversão, né, começa a fugir. Saia das cidades, fuja para os montes, porque vai começar um processo. Não quer dizer que é o fim. Então começa aqui no 6º selo o processo da inversão. O processo da inversão. Tá? Então o que trata os 4 cavaleiros? Voltando aqui os seis selos. Os 4 cavaleiros, que seria o princípio das dores, exatamente isso, né? Que eu falei para vocês que eu acredito. Sim, uma crise financeira mundial, tá? Um colapso de crise financeira mundial, guerras, talvez uma suposta terceira guerra mundial, mas que não é o fim, tá? E vários rumores de guerras e conflitos, pestes ainda que já surgiram, muitas estão surgindo outras, mas pestes a níveis mundiais. Então isso aqui eu estou falando a nível mundial, que já está, né, está em andamento, tá bom? Está em andamento. E uma globalização completa sobre tudo isso, né? E a morte operando em tudo isso. Porém, o que nos mostra aqui nos selos, a quantidade de pessoas que serão mortas nesse start, nesse início de evento, a Bíblia diz de 1/4 da população do mundo, que seria 25% das pessoas que hoje vivem no planeta seriam afetadas a nível de morte no início do evento, tá? 25%. Só que aí a gente, né, começa aqui o processo de inversão, começa a sextela, aí nós caímos aqui no capítulo 7 de Apocalipse, que é o quê? Os 144 mil selados da terra e os remidos, tá? Que eu já gravei um vídeo falando sobre alguns movimentos, algumas coisas aí, sobre esses 144 mil e movimentos que têm surgido no nosso meio, né, homens, porque eu creio que isso aqui é o levantar de um exército, tá? É o despertar de um exército, que Yahweh, né, vai vir, né, depois que esse exército vai estar aqui em momento de preparação. No momento de preparação, ele vai selar, esses capitães, vamos dizer assim, desse exército vão ser levantados para guardar o restante dos remidos, que vão estar aqui passando no processo de tribulação. Todos vão passar pelo processo. Então, esses 144 mil, eles têm um objetivo. Não é porque eles foram selados e tal. Não tem objetivo. São capitães do exército de Yahweh para guardar a vida dos remidos. Eles vão estar como generais, capitães, comandantes, para poder, né, estar à frente dessa ousadia de poder, de milagre, de confronto. Porque vem a parte difícil. Então precisa acontecer isso aqui no capítulo 7, os 144 mil selados e os remidos, porque João vê isso lá, né, no final, no capítulo 7 ele vê. E logo no capítulo 8 e 9, né, no final do capítulo 7, capítulo 8 e 9, capítulo 8, que é o ressor da última trombeta, que é a abertura do 7º selo, é a abertura do 7º selo, e começa então a preparação, no capítulo 8 começa então o toque das trombetas. Né? O toque das trombetas começa Apocalipse 8 e capítulo 8 capítulo 9, que é onde aqui eu vou estar, né, concluindo essa parte para mim gravar as outras partes desse vídeo, a parte 3 e a parte 4, para a gente poder, mas agora vamos lá, dar pormenores. As 4 primeiras trombetas são julgamentos sobre a terra, e as 3 últimas trombetas são sobre os homens, ok? Então começa um julgamento sobre a terra, obviamente vai afetar os homens, e as 3 últimas afetam diretamente os homens, não atinge nada na terra, atinge diretamente os homens, que não são selados pelo Criador, por Yahweh, que não fazem parte nem dos 144 mil e nem dos remidos, aqueles que decidiram seguir o Cordeiro de Deus, Yahweh, né, Yahushua, o Mashiach. Então esses são os 144 mil remidos, está no mesmo texto, capítulo 7. Então, capítulo 8 começa as trombetas. Então, as 4 primeiras trombetas, né, julgamento sobre a terra. Então, ele vai relatando ali,
né? Vai cair um monte sobre a terra, vai haver um terremoto. Ele relata também na quarta trombeta, que é o segundo período de escuridão, de trevas, aí que entra a confusão. Porque muitas pessoas pensam que é lá no sexto selo que é a liberação dos demônios. E aqui que eu entro explicando que não, que é que na quarta trombeta, que faz parte da última trombeta que julga a terra, é o segundo período de escuridão. Um terço do sol, um terço da lua, um terço das estrelas vão cair em escuridão. O que significa esse um terço? Pode ser um terço do tempo? Sim. Pode estar falando de um tempo específico, de um mês, de 2 meses ou de 5 meses de escuridão. Tá? Eu acredito particularmente que serão 5 meses. Por que serão 5 meses de escuridão? Digo, nas trombetas, né? Creio que talvez possa ser 3 dias lá nos selos, que é o start inicial. Porque eles falam de 3 dias de escuridão ou mais. Sim, no começo é. Mas aqui em Apocalipse nos fala de que a quinta trombeta é a libertação desses demônios que vão agir na escuridão. E eles vão agir por 5 meses. Então, um tempo aqui específico. 5 meses esses demônios vão atuar. E aqui que está, aonde estiverem os corpos, aí se ajuntarão os abutres. Isso quer dizer isso, que na quinta trombeta os demônios serão liberados. Na sexta trombeta, mais demônios liberados. E depois, na sétima trombeta, a preparação para a consumação de tudo. Só que isso eu vou estar tratando a sétima trombeta no próximo vídeo. Por quê? Porque na quinta trombeta libertam uma parte dos demônios, uma classificação específica dos demônios para perturbar aqueles que não têm o selo do Criador. Então, as pessoas vão sim estar sendo talvez possuídas, atormentadas, perturbadas, vão querer se matar, morrer. Vai ser um tempo de caos para aqueles que não têm o selo do Criador na quinta trombeta. Porque lembrando que a quarta trombeta já é escuridão novamente, é o segundo momento de escuridão. Então nós estamos falando aqui de 25% da população morre nos selos, e depois os que ficarem vivos, mais 33% da população morre nas 7 trombetas. Então, nesse espaço do toque das 7 trombetas, morre mais 33% da população que estiverem vivos, ok? Então, somando aí um total, né, de 58% da população mundial morta entre os selos e as trombetas. Lembrando que depois ainda virá, né, a perseguição dos santos, tá ok? Eu vou falar sobre o que é o 666, que não é o que dizem que é, tá? Biblicamente, não vou usar nada aqui que não seja bíblico. Bíblico de uma forma de restauração das escrituras para o hebraico, aquilo que realmente, né, a Bíblia nos mostra. E a Bíblia é bem precisa com relação a isso. Não há muita dificuldade em entender quando você entende as verdades, aquilo que, né, que te ocultaram. Né? Quando você entende verdadeiramente o formato da Terra, quando você que é bíblico, quando você entende verdadeiramente que o livro de Apocalipse é uma ordem cronológica, né, que não tem, vamos dizer assim, coisas ocultas, não, porque Deus não tem esse prazer em ocultar nada dos seus santos, pelo contrário, a Bíblia diz que Ele haveria de nos revelar toda a verdade, tá ok? E quando você entende essas questões, você consegue uma interpretação correta daquilo que está aqui diante dos nossos olhos, e que muitas vezes as pessoas querem nos ocultar isso, nos ensinando coisas erradas, nos ensinando questões erradas. Então eu falo sobre essas questões aí nos vídeos anteriores, e se você pegar uma sequência, você vai entender o que eu estou dizendo aqui, que é uma ordem cronológica, tá? Ordem cronológica, o tempo está correto, isso vai acontecer no tempo certo, no tempo correto. E depois eu vou estar falando também sobre a questão do calendário, né? Sobre a questão do Rosh Hashanah e sobre a questão do Yom Kippur que está para vir. Vou gravar um vídeo especial sobre isso, também falando do apontamento profético do Rosh Hashanah, da festa das trombetas, e do Yom Kippur, e depois da festa dos tabernáculos, que são as 3 festas que estão para se cumprirem, que é nesse momento da tribulação. Voltando ao assunto aqui, então, tratando disso, as 7 trombetas, então, mais 33% da população morre, tá? Lembrando que a quinta e a sexta trombeta é a libertação de demônios, sendo que na primeira libertação são demônios que vão perturbar por 5 meses os homens, que eu creio que 5 meses serão debaixo de escuridão, tá? E a sexta trombeta é o anjo, né? O Abaddon, Apolião, estão libertando, aliás, 4 anjos que vão vir libertar um exército de 200 milhões de demônios.
esses vão especificamente matar, né? 33%, está escrito aqui, 33%, ou 1/3 da população mundial que estiver viva. Então, aí depois dos 5 meses de escuridão, da perturbação, eles vêm e matam. Mas, né, como o texto nos fala, muitos dos que ficarem vivos mesmo depois de todas essas mortes, muitos que não têm o selo, né, de Yahweh, ainda não vão se converter, não vão se convencer de que é um julgamento, né, do Altíssimo, não vão se convencer. Vão achar que é apocalipse zumbi, que, né, a mídia mostra muito, ou que é ataque de ET, de extraterrestres que vieram julgar a Terra. Vão tentar sobreviver, né, um survival aí com a sua própria força, no seu próprio braço, né, querendo matar demônio, querendo fazer isso, querendo fazer aquilo. Nada disso vai adiantar, meu querido. Nada disso vai adiantar. A verdadeira preparação é espiritual. Os demônios só obedecem, só vão respeitar o comando daqueles que têm o selo do Criador, de Yahweh, que vão ser guardados, tá? Desses dias. Essa é a verdadeira proteção. Essa é a verdadeira proteção. Tá, ok? Então, e capítulo 9 aqui, né? Capítulo 8 e 9 fala dessas trombetas. Eu paro por aqui o vídeo, né? Para não ficar muito extenso. Qual o objetivo desse vídeo? Te mostrar, né, que tem vídeos na internet mostrando os dias de escuridão e fazendo confusão, que nos dias de escuridão vai ser libertados os demônios. Sim, vão ser, mas lembrando que são 3 momentos de escuridão. Volto a repetir, eu falei no começo do vídeo, são 3 tempos de escuridão que Apocalipse nos relata, tá? O 6º selo, tá? Depois a 4ª trombeta, depois que se abre o selo, a 7º selo inicia as 7 trombetas. Então a 4ª trombeta é momento de escuridão, lembrando da sequência da libertação dos demônios. E depois nas taças tem mais outro tempo de escuridão, que eu vou estar falando no próximo vídeo, porque eu vou entrar na questão da finalização aqui das trombetas, porque a 6ª trombeta, depois que os demônios matam toda a população mundial, vem a abertura das 7 trombetas. Aliás, vem o toque da 7ª trombeta, vai haver alguns eventos, depois o toque da 7ª trombeta, que aí vem a perseguição dos santos, porque aqueles que não se converteram, que continuaram a não crer no Criador, acreditando, né, na bola molhada giratória, acreditando em ET, acreditando em apocalipse zumbi, aí vem por aí afora um monte de coisa, tá? Então, eles vão levar para essa vertente, para esse lado, ao lado de Hollywood. Então, Hollywood tem preparado bem aí as pessoas para enganar elas. Tá? Então, se você assiste filmes aí de Hollywood, novelas da Rede Globo e vai por aí afora, então fique atento, porque estão preparando você para você se tornar talvez um zumbi aí, ou acreditar nessas questões aí, que na realidade o que a Bíblia nos mostra é a libertação desses demônios, que em primeiro momento vão vir perturbar aqueles que não têm o selo, em segundo momento vão exterminar 33%. Só que depois ainda tem mais coisas à frente, tá bem? Então, quando tocar a 7ª trombeta, vai dar o start em vários eventos. Aí nós vamos trabalhar algo que talvez vai ser um vídeo um pouco mais longo, um pouco mais demorado. E para quem fala que a Bíblia não está aqui, estamos aqui, né? Nós estamos aqui trabalhando aqui com a palavra de Deus em hebraico e em outras versões. Tá bem? Que nós não estamos aqui para falar besteira, nem para falar o que a gente acha. Eu só estou seguindo a sequência lógica que a palavra de Deus nos mostra. Tá bem, meus amados, meus irmãos? Eu não quero ser enganado por ninguém. E eu não quero enganar ninguém. Nem que tenha aqui me ouvido ou me assistido no canal, porque o que a gente precisa zelar é pela verdade. A verdade acima de tudo. E a verdade, muitas vezes, não é aquilo que nos ensinaram. Não é. A verdade, muitas vezes, né, está nos nossos olhos, diante dos nossos olhos. E nós não queremos acreditar, não queremos muitas vezes enxergar essa verdade, tá bem? Então, quando eu gravo vídeos especiais que você vê no canal sobre movimentos, e eu vou estar gravando um outro vídeo aqui falando sobre isso, porque é um especial falando sobre, continuando os especiais que eu gravei para trás. E se você pegar a sequência dos vídeos que tem número, tem lá vídeo 1, 2, 3, esse aqui é o 18, você vai ver que é uma sequência falando sobre escatologia, sobre o fim dos tempos, tá bem? Então eu faço considerações nos vídeos, e você que assiste o canal, eu vou trabalhar sempre usando o hebraico, porque era essa a língua que Jesus falava. Ah, mas o Novo Testamento foi escrito em grego. Concordo com você, meu querido, mas Jesus falava hebraico.
Os discípulos falavam hebraico. E eu creio que quando o Criador revelou o Apocalipse para João, revelou na língua que ele falava, em hebraico. Então nós vamos trabalhar sempre voltando para os originais em hebraico. Tá ok? Então aguarde aí, porque eu vou falar nos próximos capítulos, eu vou entrar na 7ª trombeta, eu vou falar sobre o 666, vou falar sobre o que verdadeiramente é a marca da besta, o que a Bíblia nos mostra, e não é nada do que vocês ouvirem em canal nenhum aqui no YouTube. Estão ensinando um monte de baboseira, porque ensinaram errado para eles, tá? Infelizmente aprenderam errado e estão reproduzindo errado. Infelizmente, não posso julgar os irmãos, o que eu vou falar aqui tratar a verdade. Eu quero tratar a verdade porque eu acredito na verdade. E olha, eu tenho lido a Bíblia esse ano novamente, eu já li a Bíblia várias vezes, estudei a Bíblia várias vezes, dei muitos anos de aula em seminário teológico, me formei em teologia, mas o que o Criador tem me levado a experimentar nesse último ano, que eu estou lendo a Bíblia, sei lá para qual milésima, qual das vezes que é, que eu não tenho mais conta de quantas vezes, só que essa vez tem sido uma leitura completamente diferente. A minha leitura que eu tenho feito da Bíblia é uma leitura analítica, voltado para a escatologia. Então, estou fazendo uma leitura bíblica analítica voltada para a escatologia fundamentada no hebraico, tá bem? Então, qual o objetivo? Voltar aos originais da palavra, voltar para o Criador, Yahweh, Yahushua, Mashiach, né? Fazer menção das festas de Israel, porque nós somos Israel de Deus, tá? Sobre toda a terra. Lembrando que Israel não é um pedaço de terra, tá lá no mapa lá, que o povo briga por ela. Não, esse não é o Israel de Deus. Israel de Deus é um povo comprado pelo sangue de Yahushua, o Mashiach. Não é um pedaço de terra, é um povo. O Israel de Deus é um povo, tá ok? Então o Senhor vem restaurar o tabernáculo caído de Davi e restaurar as 2 casas de Israel. Se você não estudou sobre a restauração completa de Israel, que envolve todos os israelitas e envolve todos os cristãos na face da terra, tá bem? Então fica aqui minha mensagem para você, que Yahweh Tsevaot, Senhor dos Exércitos, te abençoe, que o Yahushua Mashiach, nosso Senhor Jesus Cristo, te ilumine em todos os caminhos, te faça crescer. Amém.